Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra, dessa terça-feira, dia 28 de julho de 2020, 17ª semana do Tempo Comum. Estamos no fim de julho, né? Já estamos nos aproximando do fim. Essa semana, dia 31, cai na sexta, mas o primeiro sábado do mês de agosto, que é 1º de agosto agora, cai no sábado. Então, inicia-se quem faz a devoção dos 5 primeiros sábados do mês, ou de forma perpétua, né? Todo o primeiro sábado do mês, né? Está convidado, né? Estou lembrando vocês a realizarem a devoção reparadora dos 5 primeiros sábados dedicados ao Imaculado Coração de Nossa Senhora. Recordação, beleza? Sexta-feira agora não é a primeira sexta-feira do mês, que vai acontecer na outra semana, dia 7 de agosto. Aí convido você a fazer a devoção do Sagrado Coração de Jesus, tá? Se você já é devoto, ótimo. Se não é, seja, né? Assim ou seja, vale muito a pena, mesmo em tempos de pandemia. Ah, mas a devoção reparadora dos sábados, dos primeiros sábados e das primeiras sextas-feiras exige participação na Santa Missa com comunhão e etc, etc. É verdade, verdade. Verdade verdadeira. Em algumas dioceses já está permitida as missas com agendamento prévio. Aqui, no caso, é aqui e acho que na capital de São Paulo. Mas se você não sente seguro, né, que nem no meu caso, eu não moro sozinha, né, então pense um pouco, converse com Jesus na sua intimidade, mas faça como intenção. É melhor, tá? É melhor, entende? Inclusive até tem um pároco aqui porque onde eu resido tem pelo menos 3 paróquias. Então sempre vem, né? Alguns dessas paróquias estão fazendo transmissão via internet, né? Facebook, Instagram, etc. Então, ou YouTube. Então um deles ainda não abriu. Das 3, uma não abriu. A outra eu não sei, porque aí eu já não sei se o padre está fazendo transmissão. A outra já permite, talvez com agendamento. Tudo a seu tempo, né? Porque também o padre tem que observar, que nem nesse caso. É possível abrir? Seria, mas nessa paróquia em específico a alegação é que, como a comunidade, primeiro, ou são muito jovens, crianças da catequese, ou são pessoas de muita idade, ou pessoas que realmente trabalham fora, não fazem home office. Então, o risco de contágio existe. Então, por prudência, o padre não vai abrir. Até porque ele sabe que a outra paróquia aqui, um pouco mais, não é tão distante, um pouco aqui, de algumas quadras, já está fazendo de forma de rodízio, né, de fiéis. Então, tudo a seu contento, tá? Olha, eu vou ser bem franca em falar, tá? Não é que isso seja a minha realidade ou verdade, mas eu falo com Jesus e digo, olha, eu não acho prudente ainda participar. Saudade eu tenho. A última vez que participei de uma missa foi em março, acho que foi 12 de março, acabou, nunca mais, não deu mais para ir. Isso que já teve abertura, depois fechamento para missa e tal, eu não fui, né? Porque são várias situações, né, que envolvem. Então, cada um tem seu discernimento, cada um pondere aí. Se você é uma pessoa que não precisa conviver com tanta gente, faça esse sacrifício, se você acha que é válido, né? Agora, não exija do outro que vá, porque isso, porque aquilo, porque, gente, não dá. O vírus está circulando ainda. Né? Bem, outra coisa que eu vou dizer é assim, eu estou atrasada bastante com os áudios e eu tenho que pedir desculpas porque eu vou ter que fazer o áudio do sábado, que eu acabei de ver que eu sem querer furei. Primeira vez que me aconteceu isso, porque de atrasar já aconteceu várias vezes. Já teve vez assim que eu tive que fazer o upload de áudio 3 dias atrasada, mas eu
fiz dos dias faltantes e pus na sequência. Mas dessa vez eu coloquei o de sexta, esqueci o de sábado e pus o de domingo. E pior que eu tinha gravado o de sábado, mas por um lapso meu, eu achei que tinha feito o upload, descartei o áudio, porque eu tenho que sempre fazer limpeza no meu aparelho, porque graças a Deus, meu aparelho, ele comporta pouca, ele tem pouca memória. Eu falo graças a Deus porque aí eu evito de ficar juntando lixo, entre aspas, né? Ficar guardando muito áudio, muito vídeo e tal. E essas coisas, e foto também. Então, aconteceu disso. Então eu peço desculpas, né? Não vou dizer que vai acontecer de novo, porque é provável que aconteça. Porque, olha, tem dia que olha, eu tento focar, aí aparece 1 milhão de coisas no meio e quando viu já foi. E eu tô mais assim resolvendo coisa urgente, fechando, tapando buraco que aparece. Não dá nem como, tá difícil, né? Às vezes acontecem umas situações aqui ainda bem que é coisa que dá pra resolver, né? Pior se não fosse. Então, gente, para essa terça-feira, nós lembramos de Santo Inocêncio I, provavelmente é Papa, tá? Amanhã é dia de Santa Marta, já que o áudio é da terça-feira, dia 28 de julho. Lembrando também, eu sugiro que vocês sigam uma página chamada Pelos Urgentes. É aquela de Nossa Senhora de Anguera. Talvez você torça o nariz, talvez você já acompanhe. Se você já acompanha, graças a Deus, aleluia, amém. Eu já acompanho já tem mais de 1 ano e pouco, acho que vai fazer 2. E eu estava recordando esses dias de uma situação que essas mensagens às vezes são diárias, né? Toda noite o rapaz às vezes faz upload ou na média de 4 áudios por semana. Já tá louco de bom. Meio repetitivo, mas eu recordei, até estava falando aqui com uma pessoa de casa, que no ano passado tinha muitas mensagens dizendo: o que você tem de urgente, Nossa Senhora falando, né? O que você tem de urgente, resolva já, não deixe para depois. Várias mensagens falando isso. O que você tem de urgente, faça já, faça já. E eu realmente fiz uma situação aqui em fevereiro para uma pessoa e hoje eu vi umas notícias ecoando. Quem não fez um negócio lá no banco, dá para fazer por procuração, dá para fazer por reconhecimento facial, um monte de coisa agora. Mas isso atrapalha bastante, ou que foi suspenso, né? Prova de vida. Isso daí você não pode deixar passar, porque se você passar, tem que entrar no INSS tudo de novo. E aí tá tudo parado, porque o INSS tá dando apoio para os desempregados, né? Então, é tudo essa situação. E aí eu me recordei dessas mensagens. Inclusive minha confissão, a última vez que eu me confessei foi no começo de março. E isso que eu não queria fazer, porque estava muito em cima. É tipo assim, eu liguei e a menina falou, tem pra amanhã. Tipo uma coisa assim, tem pra amanhã, ou daqui 2 dias, e eu tinha um compromisso que eu poderia remanejar depois. Aí eu falei, mas será que não tem pro final de março? Aí a moça, aí meio que deu uma enrolada, tinha que marcar, né, com a secretária do padre. Aí, não, deixa, eu faço no começo de março mesmo. Pronto, melhor coisa que eu fiz. Olha como é que são as coisas, né? Então eu tô dizendo o seguinte, se você não quiser acreditar, você não acredita. Mas leve a sério, porque essas aparições de Nossa Senhora de Anguera têm dado, assim, alguns testemunhos importantes. Às vezes você vai achar, que nem eu falei, muito repetitivo. Como eu sou uma pessoa que estou sempre antenada, estou sempre olhando lá, então o que está falando agora? O que está sendo, entre aspas, a mensagem repetitiva? O que Nossa Senhora tem falado muito? Muitas tribulações virão por alguns anos. Triste, né? Não é meses, é anos. Mais anos de tribulação. Não saiam da igreja, muitos filhos ficarão perdidos, filhos tanto de Deus quanto da igreja vão se perder por escândalos, por várias coisas. Estou dando um resumo da ópera, tá? Mas, por favor, quiser tirar a prova dos 9, você dá uma olhada lá. Recomendo. Tem a aprovação do bispo local, tá? Tem até o padre Gabriel Vilaverde, que também comenta bastante a respeito das aparições de Nossa Senhora de Anguera. Tá? Então, o meu testemunho com relação às mensagens é isso.
Quem deixou para fazer certas coisas foi colocando para a barriga, está penando hoje. É dívida, prova de vida, alguma situação irregular que poderia ter resolvido ano passado, não resolveu. A única coisa que eu não resolvi, eu lamento por não ter resolvido ano passado, mas é uma situação pequena, é uma coisa meio pequenininha, né? Então, não deixe mais para depois, o que você puder ir fazendo, faça, tá? Mas agora a mensagem mudou, preparai-vos, achegai-vos mais a Jesus, não esqueçam da comunhão. Não adianta você sair para procurar outras seitas, tá? A igreja ainda é o caminho, a igreja católica. Porque estou pressupondo que eu estou falando para católico, né? Já que a mensagem de Nossa Senhora, né? Então permaneceis fiéis ao Senhor Jesus. É isso que ela está pedindo, tá? Muito bem. Então eu vou fechar esse pitaco, vou direto para a liturgia da palavra. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Nesse dia 28 de julho, a primeira leitura está em Jeremias 14, versículos 17 a 22. Derramem lágrimas meus olhos, noite e dia sem parar, porque um grande desastre feriu a cidade e a jovem filha de meu povo, um golpe terrível e violento. Se eu sair ao campo, vejo cadáveres abatidos à espada, se entrar na cidade, deparo com gente consumida de fome. Até os profetas e sacerdotes andam à toa pelo país. Acaso terás rejeitado Judá inteiramente, ou te desgostaste deveras de Sião? Por que então nos feriste tanto que não há meio de nos curarmos? Esperávamos a paz e não veio a felicidade. Contávamos com o tempo de cura e não nos restou senão consternação. Reconhecemos, Senhor, a nossa impiedade, os pecados de nossos pais, porque todos pecamos contra ti. Mas, por teu nome, não nos faças sofrer a vergonha suprema de levar a desonra ao trono de tua glória. Lembra-te, não quebres a tua aliança conosco. Acaso existem entre os ídolos dos povos os que podem fazer chover? Acaso podem os céus mandar-nos as águas? Não és tu, Senhor nosso Deus, que estamos esperando? Tu realiza todas essas coisas. Palavra do Senhor. O salmo de hoje é o 78 com o refrão. Desculpa. Por vosso nome e vossa glória libertai-nos. Não lembreis as nossas culpas do passado, mas venha logo sobre nós vossa bondade, pois estamos humilhados em extremo. Por vosso nome e vossa glória libertai-nos. Ajudai-nos, nosso Deus e Salvador, por vosso nome e vossa glória libertai-nos. Por vosso nome perdoai nossos pecados. Por vosso nome e vossa glória libertai-nos. Até vós chega o gemido dos cativos, libertai com vosso braço poderoso os que foram condenados a morrer. Quanto a nós, vosso rebanho e vosso povo, celebraremos vosso nome para sempre, de geração em geração vos louvaremos. Por vosso nome e vossa glória, libertai-nos. O evangelho de hoje é Mateus 13, versículos 36 a 43. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. E Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no final dos tempos. O Filho do homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Bem, eu não vou exatamente fazer a leitura, não é leitura, fazer uma lectio divina, fazer uma reflexão das leituras que fizemos, tá? Mas eu achei pertinente porque eu abro às vezes o Diário de Santa Faustina, ontem à noite e hoje pela manhã, né? Aí o que aconteceu? Ontem à noite, porque aí eu procuro meditar e ficar pensando em Deus ao invés de ficar me entregando para, em besteira mesmo, de ficar pensando na pandemia, essas coisas, que dá medo mesmo, né? Não vou dizer que não dá. Então eu estou aqui, quem tem o Diário de Santa Faustina, você pode estar acompanhando no parágrafo 1165, 1165. Na verdade, Jesus está fazendo um diálogo
com Santa Faustina. E isso perdura desde o parágrafo 1163. Tá? Mas aqui eu vou ter que fazer um excerto, tirar um pouco do contexto, o parágrafo 1165. Porque tem a ver aqui com o evangelho de hoje, de Jesus. Jesus então fala para Santa Faustina: deves saber, minha filha, que se buscares a perfeição, santificarás muitas almas, e se não procurares a santidade, por isso mesmo, muitas almas permanecerão imperfeitas. Deves saber que a perfeição dessas almas dependerá da tua perfeição, e a maior parte da responsabilidade por elas recairá sobre ti. No parágrafo 1166, na sequência, Jesus disse: não temas, minha filha, mas sê fiel apenas à minha graça. Pronto, falei. Interessante, né? Porque o que acontece? Se você pega novamente essa passagem de Mateus, deixa eu ver aqui, Mateus 13, no versículo 41. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino, que é o reino dos céus, todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Então é assim. Eu vou dar um exemplo. Isso eu já ouvi até, porque assim, até cheguei a parar de seguir esses canais assim, de modéstia, porque parecia um negócio meio estranho, sabe? Não tenho nada contra os perfis. Tem uma moça, inclusive, que faz véus e tudo, manda para todo o Brasil. Tudo bem. Só que às vezes a gente pega uns comentários e ninguém é perfeito, não estou criticando ela, só parei de seguir porque eu achei que chegou um ponto um pouco exagerado da coisa. Não estou dizendo, né? Se eu pudesse, eu usaria saia de verdade. Tá? Mas, por uma outra situação, eu optei por usar calça ainda e o véu, se eu uso, é privadamente. Ponto final. Eu não uso mais assim, porque exige muita coisa. Começa a exigir demais, né? E infelizmente existem casos da pessoa ser um pouco obsessiva. Não estou falando da menina que faz o véu, ao contrário, a menina tem o seu apostolado particular. Eu falo dos comentários. E nesses comentários havia um caso, sabe aquele pergunte-me qualquer coisa? Aí a menina, provavelmente uma menina, ela passou, fez um story lá respondeu o story, perguntando a seguinte situação: eu quero usar roupas modestas, mas minha mãe não deixa. Ela acha que eu devo usar essas roupas da moda. Isso aí sim é uma situação grave, porque assim, a minha também deve ser a sua, cara amiga, né? Ou caro amigo. Mas assim, geralmente os pais, eles exigem modéstia da parte de nós. Eu já tive a fase de querer questionar. Hoje, com a minha idade, 45, dou maior razão para os meus pais. Tá certíssimo. Tem mais é que usar modéstia, não ficar colocando as pelancas para fora. Desculpa falar as coisas assim. Ainda bem que eu moro numa região fria, sabe? Porque se eu morasse numa região tipo Rio de Janeiro, interior de São Paulo, interior do Nordeste, que só tem brusinha de arcinha, eu estaria lascada, né? Eu já não gosto. Não vou mentir. Já teve fase que eu queria usar pelo menos aquele estilo canoa. O pessoal não gostava aqui em casa. Até porque é ruim, porque aí mostra a alça da roupa íntima, né? Não dá certo. Então, pensa. É o inverso. A menina quer usar modestamente. E dá para usar. Existem materiais hoje modernos de tecido que você pode usar uma coisa fresquinha. Você pode até usar regata, mas colocar uma camisa. Não tem problema, né? Já tampa um pouquinho, né? Tira um pouco a transparência e tudo. Você pode até usar uma regatinha, não tem problema. O que é suar um pouco a mais? Qual que é o problema? Suar um pouquinho, né? A gente sua em nome de Jesus, né? Mas você descobre uma situação dessa, de que a mãe exige que a filha se mostre. Como se fosse essas moças que participam de baile funk, né? É duro.
É complicado. Pra quê? Isso já é um erro por parte dos genitores, né? De verdade. E à medida que passa, as roupas estão ficando muito transparentes e muito curtas. Tem loja de departamento que eu nem chego mais perto, porque as roupas, você tem que comprar 3 roupas para fechar, porque é muito transparente. O material é caro, muito caro. Eu acho muito caro aqueles tecidos para ainda aparecer as coisas. Não dá certo. Isso é um exemplo que eu estou dando. Ou então, mães que estimulam as filhas, eu tô falando mais porque eu sou mulher, né? Mas eu sei de mães que estimulam as filhas a terem vários namorados e a perder a virgindade assim. Acha que tem mais é que aproveitar a vida. Aproveitar o quê, cara? Me desculpa falar, aproveitar com o capeta? E depois dar um nó na cabeça da criança e a criança grandona entra num surto, numa pira louca, depois quer voltar para a igreja, Jesus faz um encontro com ela lá. Aí a família não entende, né? Ou fica se aventurando, por exemplo, outra coisa que me irrita. Eu não sei se irrita vocês, mas, por exemplo, coisas que até aparecem em TV aberta. Gente que pega aqueles vídeos da internet ou de perfis, gente que se mostra tirando selfie de abismo, já viu? A pessoa escala lá e ainda fazendo, como diz, uma espécie de aventura proibidona, né? Fazendo um proibidão no sentido assim, sobe um prédio, escala o prédio, fica no parapeito, isso é contra a lei em alguns países, e tira selfie. Em alguns casos o pessoal morre. Eu vi um rapaz que de bicicleta fica lá pulando em cima da bicicleta, assim, na muralha da China, mas bem na beiradinha, assim, do muro, entendeu? Quase caindo no precipício. Aí eu vou dizer o seguinte: isso é exemplo para alguém? Você não está forçando alguém a fazer a mesma coisa, só que você corre o risco de matar a pessoa? Pessoas que fazem a tal da baleia azul, ou como foi um piá, um adolescente, supostamente tão bonzinho, bom filhinho. Os pais nem sabiam o que o piá fazia. O piá se fingia do tal do homem pateta, ficava arrebanhando as outras crianças menores e mandava elas fazer um monte de coisa. Entre elas, cortar os pulsos, cortar os braços, se enforcar. Fazer coisa proibida para morrer. Por quê? Porque sente que tem o poder em cima de outra, virtualmente falando. Não sei, eu comentei esses tempos aí. Tava rolando um perfil fake, totalmente falso. Pegaram um cara que se vestia de pateta, né? Dava pra ver as feições, só que aquele cara é um perfil lá da Espanha, já antigo pra caramba. Só que pegou aquelas imagens e começou a fazer um novo Baleia Azul. Desafio suicida para crianças e outros adolescentes. Aí a polícia. Isso eu vou ter que falar, tá? Você oriente seus filhos que é o seguinte: ninguém na internet tá imune a ser assim a impunidade ou você ficar ninguém vai descobrir. Não, tudo que é coisa de computador, tudo que exija código IP. Você não sabe o que é o IP? IP é o código do teu celular, principalmente computadores, notebooks. Todo mundo tem um código, é um registro único. Cada aparelho, smartphone, tablet, notebook, PC, não importa. Pode ser de empresa da tua casa. Você vai ser rastreado. Mesmo que você entre na tal da Dark Web, Deep Web, sei lá que raio. Essa aí eu nem sei, graças a Deus, não quero saber. Já tá difícil lidar com a internet comum. Que me dirá esse espaço nojento que fazem venda de escravo, venda de criança, imagem de pornografia que tá na mira da polícia. É um troço medonho. É um inferno na internet, né? Acho que até pior. Até isso eles criam, né? Um inferno na internet. Então, aí o que aconteceu? Acharam o cidadão que estava apavorando um monte de criança, principalmente aqui na região sul, e eu não me recordo de onde que o piá é. Eu acho, ele não é do sul, não sei se é do sudeste, é de outra região. Aí, para espanto dos próprios pais, quando a polícia chegou e falou: "Fulano, é você, né? A gente está querendo apreender teus equipamentos para ver." Aí os pais não acreditaram até a hora que a polícia desmontou, entre aspas, rastreou tudo que tinha dentro do computador do guri e descobriu que eu era um menino que estava estimulando os outros a se matar. Resumo da ópera, tá, gente? Porque o piá alegou que não, que era uma brincadeira. Aí eu vou dizer o seguinte: um piá, sabe, eu vou ser bem franco e falar.
Você acha que criança não vai parar no purgatório? Tem uma beata, eu esqueci o nome. Maria Cima, eu acho. Tem no perfil Revistas Católicas, Revista Católica aqui do YouTube. Sempre fala da Beata Maria Cima. Ela tinha muitas visões de almas do purgatório. E ela via muitas crianças lá. Aí você acha, mas criança é tão inocente. Depende. Principalmente do ato e intenção que foi. Eu sugiro que você procure alguma coisa a respeito da Beata Maria Cima. Se não me engano, é Maria Cima. Mesmo criança ou adolescente, ela é capaz de maldade. E se você larga essas crianças para a educação da internet, elas vão descobrir sexo muito mais cedo, a parte sexual muito mais cedo, e ainda aquela sexualidade nojenta, tá? Porque assim, você pesquisa uma coisa inocente no Google, o Google aparece sempre. Se você vai no campo de imagens, sempre aparece uma coisa medonha lá. Faz o teste pra você ver. Já começa por aí. Não adianta, mas tem a política de privacidade. Vai nessa. Se a criança quiser burlar você, ele burla. Esse tipo de gente está provocando pecados graves, está estimulando pecados, fora o que a gente procura. E também eu entro, aí o que me preocupou, que me tirou um pouco o sono ontem. Eu li essa parte da Santa Faustina e fiquei pensando, nossa, que testemunho que eu tô dando pro mundo. Eu tô fazendo os outros pecar, gente. Então, através dos meus áudios, né? Não tô fazendo. Eu sou uma coitadinha, miserável. Não, eu tô colocando a mão na minha consciência. Eu já falei, tem coisa que eu falo aqui que eu não sei se eu tô servindo pro capeta ou se de fato eu tô servindo, sendo um alerta pros filhos de Deus, filhos de Nossa Senhora, filhos da Igreja Católica. Porque é uma faca de dois gumes a informação que eu passo muitas vezes. Mas você já parou pra pensar nas coisas que você faz? Nas roupas que você usa? É feio o que eu vou falar, mas eu vou ter que falar. Graças a Deus já parou. Essa pessoa não usa mais esse tipo de roupa. Teve um padre da mídia, aliás, ainda tem um que ainda está usando esse tipo de calça. Uma coisa que me irrita, esse pessoal da Igreja Católica, aí quer cantar as músicas, tudo, tá? Não é, essa é uma coisa antiga. É feio porque a pessoa acha que se redimiu, acho que já percebeu que não é bem por aí. Não usa mais esse tipo de calça. Agora tem um outro que faz programa na TV e tá usando as calças que, sabe? Parece que a pessoa faz isso de propósito. Compra umas calças tamanho menor e enfia tudo lá dentro. Aí você vê tudo. Eu não sou obrigada a ver as coisas, não sou obrigada a ver de ninguém que me dirá sacerdote nesse estado, né? Músico sertanejo eu já tenho ódio ultimamente, porque tem sido cada baboseira, as lives, uma mais ridícula que a outra. O cara acha que só porque tá em casa, bebe umas e começa a fazer chacota de um monte de artista, porque tá bêbado, fala errado, e aí você descobre que, nossa, eu tô dando ibope pra isso? Nunca mais, né? Nunca mais tô vendo live de sertanejo. Fora as choradeiras aí, que uma se separou, a outra se separou lá do outro cantor, e o cantor já engatou, porque o cara também é um promíscuo, né? Um prostituto. Aí não se sossega, aí já provoca a ira da outra, da ex, entendeu? Então, são essas coisinhas. Você se alimenta disso, inclusive? Eles já, infelizmente, são do mundo, que Deus os converta, mas eles são bem perdidos, mas está fazendo os outros pecar. Então, só o fato de você usar uma calça apertada, homem, não vou nem falar o que, né? Já dá pra ver, assim, você tá estimulando uma coisa errada, né? Então, tem um sacerdote que faz programa de TV por aí, não é que faz programa, não é programa do que, né? Não é isso, mas é programa de TV que eu vejo que, ixi, não dá nem pra ver, porque o quê? Usou um tamanho menor de calça, né? Agora teve um outro que mudou. Já tem alguns anos que não usa mais. Agora, se você pega umas pregações aí por aí, de 5, 7 anos atrás, você vai ver que a pessoa estava usando calça tamanho menor. Calça jeans ainda. Isso é muito feio. Desculpa falar. Ou então pessoas que tiram selfie seminua, tanto homem quanto mulher. Acha que é bonito tirar, assim, mulheres tirando com sutiã. Depois não quer que aconteça violência sexual, né?
Ó, gente, vocês podem me chamar de quadrada, do que quiser. Teve um caso aqui de feminicídio, uma violência sexual de uma moça do interior, acho que foi em Ponta Grossa. Foi aqui meio próximo, aqui nos Campos Gerais, se não me engano. Não, não foi em não, acho que foi em Maringá, norte do Paraná. A menina é meio ligada a umas coisas esotéricas, xamânica, e foi fazer um retiro numa chácara na própria região. A menina era, inclusive, bailarina. Só que eu acho que ela foi meio seminua. Colocou incenso, foi fazer posição de yoga, estava seminua. O que aconteceu? Na mesma chácara estava tendo um encontro de pessoas lá, várias pessoas. E nessa muvuca entrou um cara que estava sendo procurado pela polícia, porque o caso demorou um tempinho, acho que demorou um mês para ser descoberto quem foi o cidadão. Mas na hora ficou assim, até a dona da posada lá, da chácara, foi meio que colocada em dúvida, né? Mas realmente ela não tinha como fazer o controle, porque ela é tipo um hotel chácara e tal, é um local que tem queda d'água, né? A pessoa quiser entrar lá, pode entrar, e estava tendo esse evento, e a menina foi se aventurar no mato sozinha. Resultado, foi morta sexualmente, só que ela arranhou bastante a pessoa, diz que ela lutou bastante. Por conta infelizmente morreu tudo, tá. Aí o que acontece? Graças ao DNA nas unhas, debaixo das unhas, e fora que a polícia já ficou de olho num cidadão todo arranhado. Ficaram de olho na pessoa. E aí, realmente, descobriu-se que era um cidadão... O pior é que o cara era maior que a moça. A moça era forte, grande. Não é gorda, é forte, porque é bailarina, né? Mas ela topou com um cara maior, muito maior. Arranhou, mas morreu. E fora que o cara fez tudo que tinha que fazer, né? De violência. Aí eu vou dizer o seguinte. Ô, mulherada, primeira coisa, quando for fazer até assim, eu já fui dessa época, eu nunca fui para fazer esse tipo de coisa porque eu já achava perigoso. Mas se eu fosse, e como eu sei na época tinha umas colegas que iam, tem que ir no mínimo 5 pessoas, 5 mulheres. Não é nem 2, tem que ir com mais. Vai num grupo. Quiser fazer dança, quiser fazer ritual xamânico, quiser acender uma fogueira, isso é problema de vocês. Quer fazer essas coisas aí, entendeu? Não vai sozinha. Diz que a menina também já não estava meio normal, acho que ela tá meio aérea, dizia a dona da posada. Eu não posso falar nada, né? Porque aí sempre a culpa é a vítima, né? Não tô colocando fardos para essa moça. Mas quando eu falo com uma geração hoje de moças jovens, elas falam, eu não dependo de homem, eu não preciso disso, porque eu sou independente. Elas agem como se fossem mulheres maravilha. De verdade, elas acham que são a Diana, aquela mulher, a Mulher Maravilha. Cara, primeira coisa, você não pode estimular visualmente um cidadão, um homem. Até porque o cara que for fazer coisa com a gente, ele é machista por natureza. Não vai te respeitar como pessoa, ele vai te tratar como objeto a ser descartado, usado e descartado, não necessariamente nessa ordem. Tá? Tô falando aqui no Brasil, a outra realidade não sei. Tá? Porque o mundo vende essa coisa, mulher empoderada, eu posso vestir o que eu quiser, se eu sair nua tá tranquilo e favorável. Ah, por favor. Entendeu? Quantas vezes que eu já não ouço isso? Prudência. Eu, por exemplo, quando eu ando na rua, se um cara chega, ainda mais se é época de coronavírus, um cara chega perto de mim, às vezes é morador de rua, às vezes nem vai me atacar, nem vai fazer isso, mas eu já peço distância, falando, não, um pouquinho só. Fala daí que eu entendo. Aí mas não posso tratar mal. Aí tá, trata com jeitinho e eu dou um jeito de escapar. Eu não fico dando trela pra estranho no meio da rua. Tem que ser curitibano também. Fecha a cara e vai. Não fica de risadinha, não. Mulher tem disso, né? Fica dando risadinha pro primeiro babaca que aparece na frente. Não é assim, não. Fecha a cara mesmo. Seja mal educada, às vezes. Se for homem ainda. Porque você não sabe o que o cara vai fazer com você. Né? Você não sabe se tá noiado, se tá drogado. E também tem que estar já, se puder, de burca, né? Pra evitar problema, gente. E o que eu reparei, andar de... Não tô falando mini saia, não. O mini saia provoca outra coisa.
Mas quando eu andava de saia, né, que eu estava tentando fazer esse uso da modéstia, eu reparei que tem alguns tipos de homens que eu não sei o que, que acontece, que eles fixavam o olhar para mim e eu não gostava daquilo. Porque a gente já vive uma cultura da calça. E tinha muito homem que ficava me olhando e ainda com um saião. Eu falei, ué, mas que. Aí o que eu fiz? Resolvi fazer o inverso, eu vou começar a usar calça. Aí pararam de olhar. E agora é calça que não mostra o popozinho, né? Sabe, umas coisas que a gente tem que começar a perceber com relação à nossa pessoa. Então, que tipo de imagem eu estou passando? Aí vem aquela máxima de São Francisco de Assis, né? Que ele foi pregar, aí ele e dois irmãos foram lá no centro do povoado, todo mundo ficou olhando, 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 e aí eles voltaram lá para onde eles moravam e os outros colegas de São Francisco perguntavam, mas a gente nem falou nada. Como assim, irmão Francisco, que a gente deu testemunho? Não, só o fato de estarmos desse jeito, vestidos daquele jeito, com a vida que eles levavam, já é um sinal de testemunho. Então, qual testemunho eu e você estamos dando para o mundo? Né? Isso é algo que preocupa, e eu deixo vocês com o parágrafo de Santa Faustina, para ficar meditando. Ah, mas ela é santa, ela conversava com o Senhor Jesus. Pode ir parando, meu filho, minha filha. Você tá na igreja católica? Você tá me ouvindo as baboseiras que eu falo? Então para um pouco para pensar com a sua cachola e pede ajuda pro Espírito Santo também. E pro teu anjo da guarda, para te orientar melhor. Tá bom? É bom. Seria bom e prudente. Todos nós somos chamados a ser luz e sal na... Como é que é? Luz no mundo e sal na terra. Sal da terra. É, luz e sal. Pronto. Eu tô confusa. É isso. Nós todos somos chamados por Cristo a se darmos testemunho dele. Não é fácil, né? Tem que perdoar, não é para ficar irritado, entendeu? Eu não sou fleumática, isso eu não sou. Sanguínea para estourar as tampas da cabeça, tá? Então, vamos pensar um pouco nessa situação. Até nesse caso de São Francisco de Assis, que você já ouviu, você tá careca de saber. Eles foram para pregar lá, no final não falaram nada, mas todo mundo ficou olhando, olhando, olhando. E eles foram embora. Aí o Francisco falou: não, já demos nosso testemunho, já falamos de Jesus. Como? Aí os outros falaram: mas como? Como assim? A gente nem abriu a boca. Não, só pelo jeito que nós estávamos. E pelo modo de vida, lógico, né? Porque não adianta também ser franciscano descalço lá, sem sapatinho, sem chinelinho, e ficar fazendo coisa arada por aí, né? Tem que ter também coerência, né? Certo? Tá bom? Coerência é uma coisa que infelizmente hoje em dia tá difícil de sermos, né? De termos e de sermos também. Mas não podemos perder a fé. Melhor ser São Pedro, cabeçudo, errando, né? Magoando Jesus. Mas mesmo assim, ele aí fica com sensação de culpa. Aí Jesus tem que buscar de novo o Pedro, né? Vem cá, Pedro. Né? É assim, tá bom? Gente, desejo a todos uma ótima terça-feira. Fiquem na paz de Cristo. Tá bom, gente? Na proteção de Nossa Senhora da Sagrada Família. Paz e bem.